Ter tempo com Deus diariamente no meio da correria que muitos de nós temos pode parecer difícil demais. Entre trabalho, exercício físico, igreja, família, amigos, etc., você pode se sentir perdido ao tentar incluir um devocional na rotina, mas é possível. Nesse vídeo eu te mostro como estabelecer uma nova rotina matinal realista, em que 30 minutos se transformam em um tempo de qualidade incrível com o Senhor e muito mais. Vem comigo? E aí, gente bonita, bora lá sem enrolação, vou mostrar pra vocês como que eu faço esse devocional em meia hora. É muito tranquilo, muito de boa, não tem uma coisa muito específica que você precisa fazer, um método absurdo. É super possível de você fazer no seu dia a dia, se você tiver esses 30 minutos, 25 minutinhos aí do seu dia. Sempre que eu começo, eu abro aqui minha Bíblia, peguei esse costume agora de abrir o sumário, ficar aqui olhando para esses livros e oro, né, ao Senhor inicialmente, para que Ele me direcione no que eu devo ler hoje, no que Ele quer falar comigo. E aí, normalmente, depois que eu oro, um desses livros aqui me chama a atenção, salta aos meus olhos e eu vou até ele e vou tentando entender ali de Deus o que exatamente eu preciso ler. Então, vou orar aqui junto com você. Bora lá. Senhor, eu te agradeço por essa manhã que o Senhor está me dando mais uma oportunidade de ouvir a sua voz, de aprender contigo. Eu peço que o Senhor fale comigo aqui hoje, junto com os meus irmãos, nos direcione naquilo que o Senhor quer nos ensinar, naquilo que o Senhor quer nos lembrar da tua palavra e nos fazer pensar sobre nesse dia. Me ajude a entender, me ajude a te ouvir, me ajude a te perceber nos detalhes. Em nome de Jesus. Bom, galera, parei aqui um tempinho para pensar, para ouvir do Senhor e cheguei à Segunda Crônicas. Então vamos para lá. Beleza, galera, cheguei aqui em Segunda Crônicas, capítulo 16. Vou parar o vídeo aqui para ler um pouco, porque é um pouquinho grande para a gente ler inteiro por aqui. Depois eu vou trazer os pontos principais aqui que me chamam a atenção. Vou trazer uma contextualizada, beleza? Gente, então trazendo aí um contexto para vocês, a gente vê aqui que estamos falando dos últimos anos do reinado de Asa, o rei de Judá. E nesse tempo, né, a cidade dele ali, o lugar onde ele reinava, tinha sido invadida pelo rei de Israel, Baasa. E aí ele quis contornar a situação ali para que não ficasse pior para o povo dele. E aí o que ele faz? Ele remove a prata e o ouro dos tesouros do templo do Senhor e do palácio real e envia isso ao rei da Síria, Ben-Hadad. E aí ele envia com essa mensagem: façamos um acordo, você e eu, como aquele que houve entre o seu pai e o meu. Envio-lhe prata e ouro, rompa seu acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele me deixe em paz. Então havia ali um acordo entre o rei de Israel e o rei da Síria, e aí ele pensou: poxa, eu vou trazer aqui o rei da Síria para o meu lado, para esse rei de Israel me deixar em paz e, né, o meu povo, a minha cidade, não ter maiores problemas, porque o rei ali de Israel, né, o Baasa, ele estava querendo dominar o povo dele. Ele falou: não aceito uma coisa dessa, vou aqui buscar meios para isso parar de acontecer. E aí, esse rei da Síria aceita a proposta e começa ali a atacar as cidades de Israel, que até então tinham um acordo com ele. E aí, quando Baasa, rei de Israel, soube o que havia acontecido, abandonou seu projeto de fortificar Ramá e parou as obras ali. Então, basicamente deu certo, né, o plano dele. Então o rei ali de Israel deixou a cidade dele em paz e ele ficou: nossa, que maravilha, né? Deu certo o meu plano. Porém, chega aqui, né, o vidente Anani. Então, ali nessa época, né, existiam muitos videntes, eles eram basicamente os profetas, né, como o profeta Samuel, por exemplo, que tinha essa função de orientar os reis, de trazer ali uma palavra de Deus aos reis, governantes em geral. Então chega esse vidente e fala para Asa o seguinte: uma vez que você confiou no rei da Síria em vez de confiar no Senhor seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército do rei da Síria. Você não se lembra do que aconteceu aos etíopes, aos líbios e ao seu exército enorme, com todos os seus carros de guerra e cavaleiros? Naquela ocasião, você confiou no Senhor e ele os entregou em suas mãos.
Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Como você foi tolo, de agora em diante haverá guerras contra você. Eu achei essa parte bem interessante. Vou usar aqui minhas canetas em gel, marca-texto em gel, que eu comprei aí recentemente. Vou mostrar para vocês um pouquinho mais de perto. E foram super baratinhas, né? Um jogo aqui de 6 marca-textos foi R$ 33, se eu não me engano. Vou deixar aí para vocês na tela. Vou usar aqui pela primeira vez, caso eu goste, né? Acho bacana. Deixo o link também para vocês aí embaixo. É um marca-texto em gel, ele é parecido com um giz de cera, gente. É a coisa que mais me lembra ao usar um giz de cera. Eu já usei outros, mas não nessa Bíblia e não esse exatamente, né? Esse é novinho, acabei de tirar aqui da embalagem, então vou testar. E vou marcar aqui para vocês essa parte sobre essa questão de por que ele não confiou no Senhor. E aí, gente, para vermos esse pedacinho aqui que ele conta, é só voltar um pouquinho. Então, se volta 2 capítulos, basicamente. A gente está no 16, você vai ali para o 14 e a gente vai ver o que aconteceu. Porque ele fala: você não se lembra do que aconteceu aos etíopes? Então, eu queria descobrir o que aconteceu naquela época, né? Saber um pouquinho mais desse fato aqui que ele conta. E a gente vai encontrar logo mais ali, versículo 9 em diante do capítulo 14. Vou destacar aqui também, já testar outra cor. E aí vai falar o seguinte, ó. Certa vez, um etíope chamado Zerá atacou Judá com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Avançaram até a cidade de Maressa, de modo que Asa saiu com seu exército para a batalha no vale ao norte de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor seu Deus: ó Senhor, ninguém além de ti pode ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos. Em teu nome enfrentamos esse exército imenso. Ó Senhor, tu és nosso Deus. Não permitas que simples homens prevaleçam contra ti. Então o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e do exército de Judá, e eles fugiram. Então aqui para mim, o que me chama a atenção é que eles estão falando aqui: o Senhor derrotou os etíopes, né? Não foi Asa, não foi o exército, não foi os poderes físicos, né? As ferramentas e tudo mais. Foi o Senhor. E eles fugiram. Asa e seu exército os perseguiram até Gerar e caíram tantos etíopes que não conseguiram se recuperar. Foram destruídos pelo Senhor. Gostei dessa cor bem forte. Então, pelo Senhor e pelo seu exército, o exército que ele, né, preparou ali, e os soldados de Judá levaram grande quantidade de despojos. Enquanto estavam em Gerar, atacaram todas as cidades da região, e o terror do Senhor veio sobre o povo dali. Então, de novo, do Senhor. Como resultado, os soldados de Judá levaram muitos despojos também dessas cidades. Atacaram ainda os acampamentos onde haviam rebanhos e levaram muitas ovelhas e camelos. Em seguida, voltaram para Jerusalém. Então, de novo, Deus o exorta sobre uma situação específica e a gente, tendo tempo para isso, pode descobrir, né, o que aconteceu nessa situação específica que vai complementar muito o nosso entendimento aqui do que Deus está falando. Então, se você percebe que aqui ele falou: vou aqui atrás dos meus próprios esforços, vou buscar a ajuda de um outro rei que nem era aliado dele, e que aqui o Senhor fala: olha, se você tivesse confiado no Senhor, você teria a oportunidade de destruir o exército do rei da Síria. Ou seja, ao invés dele se aliar a um rei que nada tinha a ver com ele, ele poderia ter destruído esses 2 reis, né? Tanto o rei de Israel, Baasa, que invadiu a cidade dele, quanto da Síria. Ele poderia ter destruído esses 2 povos, mas não, ele falou: vou me aliar a esse daqui para me afastar, né, desse problema momentâneo. Mas nesse tempo, nessa situação específica, ele se esquece do que ele viveu lá atrás e de como ele enfrentou essa situação antes. Ele confiou no Senhor. Então, poxa, ele fala: ó Senhor, ninguém além de ti pode ajudar os fracos contra os poderosos. Nos ajuda, pois em ti confiamos. Em teu nome enfrentamos esse exército imenso. Então, no nome dele, né, inicialmente, foi assim que ele estava vivendo antes, confiando plenamente no Senhor. Mas a gente passa aqui um capítulozinho e ele começa a confiar
na sua própria força, no seu grande poder, na sua capacidade, nas suas próprias estratégias. E não dá bom, né? Então a gente vai ver aqui que o Senhor fala isso para ele. Naquela ocasião você confiou no Senhor e ele entregou em suas mãos os povos. E aí o Senhor vai falar para ele: olha, como você foi tolo, de agora em diante haverá guerras contra você. E o que acontece? Asa se ira com o vidente. Ele ainda está com esse coração duro. Ele fica tão irado com o vidente Anani ali, com aquilo que o Senhor trouxe para ele, que aí, ó, por ter lhe dito isso, que mandou prendê-lo e colocá-lo no tronco. Então, ao invés dele se arrepender, dele reconhecer a forma como ele estava agindo, né, e o quanto ele poderia ter reconhecido o Senhor na vida dele, ele fica irado e ele manda colocar o vidente, né, o profeta ali no tronco, prende ele. Nessa época, a Asa também começou a oprimir duramente alguns do povo. Então ele está ali com o coração duro, coração fechado para aquilo que o Senhor fez. E aqui, gente, eu pulei o capítulo 15, mas o capítulo 15 vai falar sobre as reformas religiosas de Asa. Se você tiver tempo aí, dá para ler também esse pedaço e vai só complementar um pouco mais. A gente vai ver aqui que nessa época do capítulo 15, Asa ainda estava com esse coração voltado ao Senhor, da mesma forma que ele estava aqui quando ele buscou ajuda, né, nessa primeira batalha aqui que a gente lê com os etíopes e tudo mais. Então vai falar que Asa estava ali buscando ao Senhor e fazendo a vontade dele. Ele recebe aqui uma mensagem do profeta Azarias e fala que ele se encheu de coragem e removeu os ídolos repulsivos da terra de Judá e de Benjamim. Além disso, restaurou o altar do Senhor que ficava na frente da sala da entrada do templo do Senhor. Então, ele faz tudo isso aqui, ele realmente está com o coração disposto a obedecer ao Senhor, está encorajado, está cheio ali de espírito, de força e tudo mais. E aí diz que eles fizeram um acordo de buscar o Senhor de todo o coração, de toda a alma. Concordaram que qualquer um que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria morrer. E aí o que acontece? É tão séria, né, a disposição de Asa nessa época de buscar ao Senhor, que ele chega a depor a sua própria avó da posição de rainha-mãe, porque ela havia feito um poste obsceno para Deus Aserá. Então ele derruba esse poste, quebra ele, queima. A Bíblia vai falar que o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel durante toda a sua vida, só que até o 35º ano do seu reinado. E no capítulo 16 que a gente está lendo é o 36º. Então, ele começa a mudar, né? Ele começa a ficar orgulhoso, a pensar que ele tem poder, que ele pode, que ele consegue, porque ele é rei, né? Então, o coração dele muda. E o que isso me diz aqui inicialmente, gente? Primeiramente, o rei era um rei que buscava o Senhor, um rei que tinha ali vontade mesmo de servir a Deus, de ouvir a tua voz. Então, quando ele ouvia uma palavra de Deus, como ele ouviu aqui do profeta Azarias, no capítulo 15, ele se enchia de coragem, de determinação e fazia o que fosse necessário para buscar ao Senhor, mesmo que isso significasse tirar alguém da autoridade máxima, mesmo sem sua família, como ele fez com a própria avó. Então, ele estava com o coração certo aqui. Mas a gente percebe que isso não é tudo, né? A gente pode estar inteiramente fiel ao Senhor por um período, e se a gente se perder, se a gente não se policiar, isso pode mudar drasticamente. Então, aqui, quando ele recebe novamente uma orientação, uma repreensão do Senhor, ele não se percebe com esse coração. Além disso, ele se ira contra a palavra de Deus, contra a orientação de Deus e manda prender, colocar no tronco um profeta que estava ali levando a palavra de Deus para ele. Olha como muda, né? Então a gente precisa muito vigiar a nossa forma de viver, porque eu posso estar aqui hoje para vocês falando de Deus e tudo mais, e daqui a um mês, se eu não tiver cuidado, a minha mente, meu coração pode estar totalmente contra a vontade de Deus, pode estar totalmente, né, orgulhosa e pensando, nossa, como eu sou incrível, olha como eu faço devocional todo dia, olha como, sei lá, né, isso pode acontecer na nossa vida, a gente precisa muito tomar cuidado. E um detalhe aqui que eu quero ver, ó, não passa a cor do marca-texto para outra página, o que é muito bom. Aqui de pertinho, dá pra ver que tem alguma coisa por trás, mas é muito fraco. Então, eu gostei do marca-texto, hein? Deixa eu ver essa cor laranja. Ó, também dá pra ver de leve, mas não é muito forte. E de pertinho aqui é bem clarinho mesmo. Eu gostei do marca-texto, hein? Fica a dica aí pra vocês, marca-textos em gel normalmente não passam pro verso da folha, então você não consegue ver, né, a marcação que você fez, o que é ótimo,
principalmente quando a gente fala de Bíblia, que tem a página mais fininha. E finalizando, então, gente, o que acontece com Asa, então, logo em seguida, né? O que o Senhor faz com ele quando percebe que ele estava sendo tolo e ainda fala, olha, de agora em diante vão haver guerras contra você, porque você está indo totalmente contra a minha orientação. Você não está me ouvindo, não está me obedecendo, não está me buscando como você fez antes. E aí o que acontece? Vai falar aqui sobre os demais acontecimentos do reinado dele e diz o seguinte: Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a doença fosse muito grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, de novo, gente, mas só dos médicos. Então a gente não pode buscar a ajuda do médico? Claro que pode, estão aí para nos ajudar. Mas ele deveria ter buscado a ajuda de Deus, orado, pedido, né, força, cura ali de quem realmente pode ajudar. Médicos, em geral, estão ali para fazer o possível, né, dentro do que é humano, mas a gente sempre precisa buscar a ajuda de Deus. Então, ele foi atacado por essa doença nos pés, não pediu a ajuda de Deus. Então, no 41º ano do seu reinado, morreu e se reuniu aos seus antepassados. E esse foi o fim dele. Então, ele pode ter começado muito bem enquanto rei, enquanto alguém que servia ao Senhor, buscava ele, mas o fim dele foi uma vida triste, de doença, em que ele não estava perto de Deus, não quis saber da ajuda que Deus poderia conceder a ele, o que é muito triste. E não é a forma que a gente quer terminar os nossos dias. Eu, pelo menos, sei que eu quero terminar os meus dias da melhor forma possível. Eu posso ter começado mal, mas eu quero terminar bem. E aqui foi o contrário, né? Ele estava indo de vento em popa ali servindo ao Senhor, mas o fim da vida dele foi uma vida triste, doente e sem a presença, a companhia de Deus na vida dele, que não é o que eu quero para a minha vida. Então, eu vou anotar isso aqui e logo mais a gente finaliza com, né, essas conclusões aqui dessa reflexão. Parei aqui muitas vezes o vídeo gravando, o tempo vai ser muito maior, mas isso é super possível de fazer em meia horinha. Você vai ler um versículo, então, como eu falei, tendo tempo, você consegue ler todos esses capítulos que a gente leu, né, aqui. Mas se você falar, nossa, Camila, mas eu não tenho mais do que isso, você está em casa de boa, tranquilo. Sim. Então, você não vai precisar ler tudo isso que a gente leu. Lógico, se você ler tudo, complementa muito mais a sua compreensão, você tem ali mais riqueza de detalhes. Mas se você não tem, só pelo capítulo 16, você sabe que, ó, quando lá atrás ele teve essa oportunidade, ele confiou no Senhor. Agora ele fez diferente. Então, aqui já por esse único capítulo 16 que você lesse, você já teria uma noção de que antigamente ele tinha um coração voltado ao Senhor e agora ele não teve. O que aconteceu com ele nessa situação? E já estava de bom tamanho. É claro que, tendo a oportunidade, é sempre mais interessante. Então, o que eu faria se eu estivesse aqui, né, realmente, num período de trabalho e tudo mais? No momento estou de férias, graças a Deus, aleluia. Então, eu tenho tempo em casa. Mas se eu não tivesse, eu teria lido o capítulo 16 até aqui, né, bonitinho. Daria tempo tranquilo, né? O capítulo 16 tem 14 versículos. É muito tranquilo de ler isso aqui. Em 10 minutinhos daria para ler. Eu teria lido, meditado aqui nesse capítulo exatamente, faria aqui as anotações breves e no caminho para o trabalho eu provavelmente teria vindo aqui nesses versículos anteriores para ter maior compreensão, maior contexto ali da história. Então é super possível, gente. Eu faço muito isso de no meu trajeto para o trabalho fazer algumas coisas que não dão tempo de fazer aqui em casa, na tranquilidade do meu lar, antes de ir trabalhar e tudo mais. Eu pego um ônibus que dura 1 hora e depois ainda pego o metrô de mais 20 minutinhos, basicamente. Então, tem bastante tempo para fazer algumas coisas, como ler, como orar, no trajeto. Mas se você faz isso de transporte público, é bem tranquilo de fazer isso também. Ler, se você dirige, não vai rolar, né? Mas você pode jogar aí a Bíblia em áudio, e aí você ouviria a história anterior a esse capítulo 16. E maravilha, super dá certo também. Então, o principal é você ler aquilo que você vai meditar de fato, né, no dia. Pega ali, você não precisa ler o capítulo inteiro. Eu gosto, porque eu acho que isso me dá muito mais contexto geral. Mas, de repente, você lê ali rapidamente alguma coisa e se atenta a uns versículos específicos. Claro, né, já falei aqui em outros vídeos, você precisa ter contexto, gente. Você precisa ter uma ideia. Então, se você nunca leu esse texto, esse livro na sua vida, não sabe do que se trata, joga no Google rapidinho. Qual é o contexto, né? Para quem foi escrito, por que foi escrito tal livro, por quem.
Você vai ter uma ideia e você não vai tirar conclusões precipitadas da sua própria cabeça sobre um versículo específico. Isso é muito prejudicial. Então, você precisa ter certeza, né, do contexto para você focar ali em um, dois versículos e não criar uma interpretação equivocada que não tem a ver com o que realmente, né, foi o propósito, né, do texto. Eu sei que livro de crônicas de reis são histórias de reis em geral. E aqui eu não estou tirando uma ideia equivocada, é o que o texto está me dizendo. O rei servia ao Senhor, buscava o Senhor e depois ele parou de fazer isso. E o que aconteceu quando ele, né, mudou o coração dele, quando ele deixou que o orgulho tomasse conta dele e ele pensasse que ele mesmo poderia se virar, né, sozinho. Então é isso que eu vou anotar aqui e já mostro para vocês. Bom, o que eu anotei aqui então, gente? Coloquei aqui capítulo 16, sempre coloco porque às vezes tem outro capítulo na mesma página, né? Então disse aqui que Asa deixou o orgulho tomar seu coração. Em um momento de vida foi inteiramente fiel ao Senhor, mas aqui recusou a repreensão de Deus, não reconheceu sua falta de confiança e sofre as consequências disso. Aí coloquei essa expressão aqui naquela ocasião, que fala sobre a ocasião em que ele confiou ao Senhor, poderia ser por toda a sua vida, né? Então, não só em uma ocasião específica. Nossa, como na minha época de juventude eu era muito fiel ao Senhor. Beleza, mas se você hoje não é, não importa o que você foi um dia, né? Então, poderia ser por toda a sua vida. E aí, aqui, eu faço isso às vezes, coloco aqui quase que uma oração, né? Um desejo do meu coração diante da situação. Então, que o meu coração seja inteiramente dedicado ao Senhor, que eu termine bem os meus dias e nunca deixe de confiar no seu cuidado. Tudo vem dele. Vou destacar aqui um pouquinho, só para ficar um pouco diferente, né? Que aqui é como se fosse uma oração, um desejo mesmo aqui do meu coração, então eu vou pintar. Eu gosto de usar lápis de cor, mesmo tendo agora o marca-texto, eu vou continuar usando um lápis de cor, eu gosto. E eu também uso uma legenda, né? Um código de cores aí para me ajudar a achar com rapidez algo específico. Então, se é um detalhe da história, normalmente eu coloco de laranja. Se é uma palavra de Deus, uma forma que Deus age, eu coloco de azul. E assim vai. Então, você pode criar o seu. Eu já mostrei aqui em outros vídeos a minha legenda. Eu pintei aqui de outra cor. Não deveria ser roxo aqui. Toda vez que é um detalhe de uma história, eu pinto de laranja. Mas eu fui rebelde hoje. Eu queria testar a cor aqui do marca-texto. Então, você pode fazer isso. Mas eu também gosto de usar o lápis de cor. Sempre gostei. Uso nos livros e tudo mais. Então, não vou parar de usar. E aí, eu pinto aqui para deixar destacadinho. E ele não mostra na próxima página também. Então, é ótimo. Uma coisa que eu desencanei foi usar caneta aqui nessa página. Eu já mostrei em outro vídeo também. Que a página é bem fininha. Então, ó, do outro lado, você percebe bastante a escrita da caneta. Fica bem marcada e tudo mais. Mas eu desencanei, eu acho que fica bonito depois, quando você vê, assim, coisas escritas em caneta, fica bem vivo, ó. Então, aqui tá caneta e lápis. O meu lápis, que é lapiseira, na verdade, é bem fraquinho, então com o tempo você vai apagar, e aí é melhor eu passar a caneta mesmo depois. Então, acho que fica melhor aí de visualizar. E aqui, por fim, eu deixei aqui que o pecado gera morte. Nessa parte aqui que fala da doença dele, que no fim ele acabou morrendo, não pediu ajuda do Senhor. É isso. Nossa, Camila, mas mesmo assim, mesmo se ler só um capítulo e deixar ali as minhas anotações, só isso vai dar meia hora e aí acabou meu devocional, não tem mais o que fazer da vida. Calma. Então, de novo, estamos falando aqui de rotina, corrida, né? O que você pode fazer nesse tempo? O que eu faço? Meio que parcela um pouquinho aquilo que eu preciso fazer em relação ao devocional durante meu dia, minha rotina, meu trajeto e tudo mais. Então, eu começo aqui orando, como eu fiz com vocês no começo, leio aqui, anoto o que der para anotar. Às vezes eu não anoto nada, e tá tudo bem. Eu só destaco alguma coisa, algo do gênero. Beleza, eu fiz isso, oro aqui. Então, dá tempo de orar ainda em casa. Então, eu oro normalmente a palavra ou aquilo que, né, me chamou a atenção. Então, como assim você ora a palavra? Ela está falando que nós precisamos ser honestos, nós precisamos sempre falar a verdade, nós precisamos ser exemplo para os outros, sei lá, algo do gênero. Então, eu vou orar, Deus, me ajude a ser honesta, a sempre ser um exemplo para as outras pessoas ao meu redor, me ajude a não fazer as coisas
por mim mesma. Então, eu oro isso, basicamente. Aqui, por exemplo, como é que eu vou orar agora? Então, diz aqui, ó, os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Então, o que eu vou orar? Deus, me ajude a ter um coração inteiramente dedicado ao Senhor. E que não seja só por um momento, só por uma fase, só por um tempo da minha vida. Eu preciso terminar bem os meus dias. Então, mesmo que em algum momento eu falhe, eu peque, eu, né, me desvie de alguma forma, de alguma característica tua, eu quero sempre reconhecer quando o Senhor me repreender, que, poxa, realmente, falhei, errei, caí, vou voltar. Ao invés de mirar aqui com alguém que me orienta, que me repreende através do Senhor, né, por direção do Senhor, e não reconhecer o quanto eu estou sendo falho e tudo mais. Então, vou orar para que o meu coração esteja inteiramente dedicado ao Senhor e que eu saiba ouvir uma repreensão em algum momento da minha vida e me volte ao Senhor novamente. Porque eu quero terminar bem os meus dias, eu não quero que o orgulho tome meu coração, nada disso. Então, eu vou orar baseado nessa palavra aqui que eu li, entende? Eu não quero, no fim das contas, morrer, e isso pode ser só espiritualmente, talvez, não fisicamente eu morrer, como morrer aqui, mas eu quero que a minha vida gere vida, né? Eu quero que aquilo que eu faço gere vida para mim. Então, quanto mais eu persistir no erro, no pecado, mais morte eu vou estar buscando para mim mesma, e eu não quero isso. Então, vou orar em cima disso. E fim. Mas vou trazer aí para vocês aquilo que eu faço no meu dia a dia, né? Uma coisa que eu gosto de fazer, sempre me senti bastante intercessora, chamada intercessão. Então, eu faço isso também nesse meu tempo de devocional, só que eu não faço aqui em casa, porque não dá tempo, né? O que eu faço? Pego ali meu Notion, vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Pega aqui meu Notion, tem essa aba aqui de intercessões e eu coloco todos os motivos que eu quero interceder por alguém. Então, aqui tem projetos que eu apoio, pessoas aqui que eu conheço e tudo mais, situações específicas da minha vida, da minha igreja, enfim. Não tem nada aqui muito na íntimo que eu não posso mostrar, mas enfim, você coloca aí o que você quiser e eu vou intercedendo. Tenho feito isso no metrô. Então, por exemplo, como eu falei, não deu tempo de ler aqui. Eu, no trajeto do ônibus, iria ler esses capítulos anteriores para reforçar um pouco mais o que eu li, iria ouvir uma música ali, né, fazer esse meu devocional de louvor, que eu gosto muito, acho bem importante, iria cantar ali para Deus no meu fonezinho. Chegando no metrô, é o momento que eu pego ali, tem uns 15 minutos de metrô, então eu ponho meu fone, ponho uma musiquinha ali de fundo, pego a minha aba do Notion e vou intercedendo para cada uma daquelas situações. Super dá tempo e eu acho que fecha bem o meu devocional tranquilamente. E aí, chegando no trabalho, eu faço uma coisa que eu tenho criado o hábito de fazer em casa também, mas é mais fácil no meu trabalho, acho que eu já criei o hábito de fazer no trabalho, que é a questão de orar ajoelhada. Então, vou lá dentro do banheiro e ajoelho para começar meu dia, depois eu faço isso também no meio do dia, ali na hora do almoço. 2 minutinhos de oração, mas me ajuda muito, vou falar aí para vocês um pouco mais sobre isso, que tem a ver com esse livro aqui, ó, Uma Regra Comum. Então, vou falar um pouquinho para vocês agora sobre esse último ponto aqui. Bora então terminar o vídeo falando desse querido aqui, livro Uma Regra Comum. Achei incrível, li já faz alguns meses e tô colocando em prática aí a regra sobre a oração ajoelhado. Não é uma prática que eu costumo ter, sempre orei ali, né, do jeito que eu tava mesmo, em pé, sentada. Nunca tive esse hábito, essa coisa de, vou me ajoelhar para orar. Mas ele fala aqui sobre alguns pontos muito importantes, muito interessantes, que eu gostei bastante. Então, acho super válido aí, já recomendo a leitura. Se eu achar um link, eu vou deixar aí para vocês também embaixo. Mas falando aí sobre a oração, eu, pensando nessa minha rotina de ir parcelando essas disciplinas espirituais, que nem sempre eu consigo fazer ali no mesmo momento, né? No mesmo momento eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou cantar, eu vou interceder. Às vezes não dá, e vocês viram aí que eu vou fazendo isso no meu trajeto do trabalho, enfim. E aí a oração ajoelhada é uma coisa que eu tenho conseguido implementar, que eu acho que me ajuda bastante, porque ela me faz voltar ali para Deus de uma forma muito prática. É uma coisa que eu tenho que movimentar o meu corpo, né? Então me leva muito mais facilmente ali a mente no lugar correto, sabe? E eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos que ele traz sobre como isso pode nos ajudar no dia a dia. Então ele vai falar sobre a oração da manhã, que muitas vezes a gente acorda
já com várias coisas na cabeça. Então, se você acorda e vê um e-mail, aquilo ali meio que já é uma oração de você reclamando, de você pensando, nossa, eu vou ter que fazer isso e aquilo outro. Ou então, você acorda com o bebê chorando, aquilo já te deixa ali estressado, preocupado, você tem muitas coisas para fazer. Então, a oração pela manhã te recoloca ali, né, diante de Deus. Ele fala que reformula o seu dia inteiro nessa pequena mudança de você reconhecer realidades verdadeiras diante de Deus e criar realidades verdadeiras ao você orar, por exemplo, pedindo: olha, Senhor, que hoje eu possa usar as circunstâncias do mundo para fazer algo de bom, que eu possa amar as pessoas, que eu possa ser mais como você. Então, isso vai criando realidades na sua mente, realidades verdadeiras que te colocam ali diante de Deus, numa posição muito mais interessante do que você ficar pensando em tudo que você tem que fazer, no que está acontecendo ali assim que você acorda. Às vezes a casa está ali bagunçada, o filho está chorando, enfim. Eu achei bem interessante. Aí ele vai falar sobre a oração do meio-dia. Então ele fala que orar de joelhos no trabalho, por exemplo, é um hábito que reenquadra o dia de trabalho em amor, porque redefine o paradigma, muitas vezes, quando está a ponto de desmoronar. Ao introduzir um novo hábito, há um gancho no meu dia, um momento em que o foco no eu é capturado e interrompido. Isso me faz lembrar de que o meu trabalho não é para mim, mas para outra pessoa, de modo que eu consigo orientar o resto do meu dia de trabalho para essa pessoa, que pode ser um cliente, um empregado, um estranho. Então eu achei bem legal e é uma coisa que realmente tem me ajudado de ali no meu, sei lá, horário do almoço, por exemplo, que eu vou no banheiro, ajoelho ali e oro 2 minutos que seja, mas eu tô colocando de volta meu coração no Senhor. Então, nesse meio-dia já aconteceu muita coisa, eu já posso ter ficado estressado, eu já perdi prazo que eu gostaria de ter cumprido, já queria ter agilizado ali meu dia, meus relatórios, e aí já não consegui. Então, volto aqui, recupero as forças, recupero o ânimo, né? Coloco diante de Deus ali as minhas situações, peço a Ele força, sabedoria para me ajudar a enfrentar e finalizar aquele dia de forma adequada, que glorifique a Ele enquanto eu estou fazendo as coisas no meu trabalho, que eu trabalhe para o Senhor. Então aquilo me recoloca ali, né, diante de Deus de uma forma muito legal. E aqui também, como ele falou, é uma forma de você lembrar que, ok, não estou fazendo isso para mim, não estou fazendo para o outro, estou fazendo para Deus. Como é que eu posso abençoar as pessoas aqui nesse lugar de trabalho? Então, mesmo se você estiver em casa, né, você está ali na loucura de arrumar sua casa, às vezes você não trabalha, mas te coloca de volta diante do Senhor e te faz lembrar que, ok, Deus está ali com você, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar força, você vai finalizar esse dia, vai ficar tudo bem. Então, achei muito bom. E aí, a oração da noite também. Ele vai falar que a exaustão de um dia nos coloca num estado de torpor, em que não é fácil tomar decisões certas. Estamos cansados e, como nosso corpo, mente e alma são interligados, temos dificuldade de fazer escolhas, o que para mim é muito real. Eu tô cansada, não quero pensar em nada, não quero fazer nada, eu vou ligar a Netflix e vou ficar lá, né, sendo entorpecida por uma escolha muitas vezes não sábia, né? Então, acho que é muito legal. Ele fala que a noite é um momento de vulnerabilidade. Nós pensamos que esgotamos o dia, mas foi o dia que, na verdade, nos esgotou. Quando a exaustão abre a porta para os nossos vícios, quem nós somos realmente se revela. É aqui que uma oração à noite pode causar uma última e importante reviravolta no dia. Ninguém consegue dormir achando que precisa manter o mundo girando. Entretanto, descansamos realmente quando agradecemos a Deus por não precisarmos fazer isso, porque Ele o faz. Então, você, né, se voltar para Deus nessa hora da noite, te faz retomar ali. Às vezes a gente está pensando em tudo que a gente não conseguiu fazer no dia, no quanto aquele dia foi não só cansativo, como às vezes frustrante. Você fala, poxa, queria ter feito aquilo, nossa, eu esqueci de fazer aquilo, ai, fiquei com preguiça, não fiz. E você vai colocando tudo aquilo na sua cabeça, você vai demorar para dormir pensando em tudo aquilo, e você volta-se para Deus com a sua postura mesmo, né? Então, seu corpo está ali ajoelhado, aquilo te faz ter a mente focada no que você está fazendo e te ajuda a lembrar, ok, eu não preciso controlar o meu mundo, Deus está aqui cuidando de mim, controlando todas as coisas, vai me dar uma noite de paz, de descanso, e amanhã eu vou fazer aquilo que eu não consegui fazer hoje, Ele vai me dar força para isso, e você coloca isso diante de Deus. Então, de verdade, é um hábito simples, muito importante, que tem feito bastante diferença na minha vida. Eu acho que pode fazer na sua também, né? Então, você ir parcelando essas orações, de certa forma, nos ajuda para que o dia inteiro esteja ali colocado diante de Deus e, de fato, você tenha essa vida de devoção em que não só o seu período da manhã, ou enfim, o período que você separa para ler a Bíblia, é um momento que você entrega a Deus, mas a sua vida inteira é.
Então, durante o seu trabalho, você também está com o seu pensamento no Senhor. Enquanto você está cuidando do seu filho, enquanto você está na academia, então, às vezes, esse tempo de intercessão que eu faço no metrô, por exemplo, às vezes eu faço na esteira, na academia. Então, boto meu fonezinho ali e vou orando. Deus, abençoa tal pessoa da minha família, tal situação que eu soube aqui, o país, enfim. Então, você vai colocando isso no seu dia a dia. Você não precisa ter 1 hora. Para mim, 1 hora seria ideal, de ter um tempo incrível de devocional aqui diante de Deus. Mas ainda que eu tivesse 1 hora, e o resto do meu dia? Ele também pode ser e deve ser uma adoração, uma devoção ao Senhor. Então, espero que isso te ajude aí a perceber o quanto você pode fazer do seu dia para que Deus esteja ali centralizado e que sua vida glorifique a Ele, independente da sua rotina doida, independente do pouco tempo que você tem. Você sempre vai sentir mais sede, mais fome, quanto mais você se voltar para a palavra de Deus. Então, não deixe de fazer isso. Se você entende tudo isso que eu falei, se fez sentido, não deixe de comentar, tá bom? Quero muito te ajudar nisso. E se você quiser uma estrutura maior, melhor, né? Ainda tem dificuldade de fazer um devocional, queria uma estrutura melhor, um passo a passo, uma regrinha mais estruturada, temos vídeos por aí, vou deixar aí nos cards, tá bom? Beijo grande e tchau, tchau!